Boa noite, irmãos. Hoje vamos falar sobre a vida de Jeremias, um dos profetas mais sensíveis do Velho Testamento, o profeta que sentia toda a dor do seu povo, um homem que conhecia seu tempo, um homem que sabia exatamente o que Israel precisava fazer, tal como aqueles da tribo de Issacar, quando vieram para a coroação, munidos desta sabedoria, desse discernimento e desta disposição em fazer a diferença naqueles dias, quando Davi estava para ser coroado. Então vamos falar sobre Jeremias, que foi chamado para o ministério por volta do ano de 627 a.C., em Judá, lembrando que o reino do norte já havia sido destruído pelos assírios e agora o Senhor o chama para que ele venha então despertar o povo para uma ameaça que ele estava por trazer se eles não se arrependessem. O chamado de Jeremias, o seu ministério, ele acontece nos dias do rei Josias. E nesses dias o contexto era de muita insegurança, de muita instabilidade política e espiritual. Como já falei, a Síria já havia conquistado o Reino do Norte, mas já estava declinando. O Egito, que era um outro poder de uma nação estrangeira próxima de Israel, estava tentando recuperar a sua estabilidade. E a Babilônia era o poder em ascensão, a grande ameaça que afligia todos os impérios, inclusive Israel. Jeremias, então, sensível a toda esta situação, faz da sua vocação alguma coisa muito especial. Ele vai assimilando tudo o que aprendeu com os profetas passados, entende todas as situações que estava experimentando e aplica no seu dia a dia a palavra do Deus vivo. É justamente isso que nós precisamos hoje, homens que estejam sensibilizados e sensíveis com as situações que nos cercam, para que possamos ter palavras adequadas e levar a igreja, nós primeiramente como igreja e também aqueles que nos cercam e que fazem parte da igreja, a fazer exatamente aquilo que precisa ser feito nos dias de hoje. Sendo assim, fazendo daquela maneira, Jeremias consegue então trazer a progressão da revelação de Deus a todos aqueles que ouvem e a todos aqueles que o leem também. Como o próprio Deus havia lhe dito, ele recebe, já havia previsto, ele recebe então muita rejeição daqueles que são seus contemporâneos, aqueles que são seus conterrâneos também, que achavam que ele com suas palavras estava querendo apenas enfraquecer a unidade nacional, como se ele estivesse lutando contra o patrimônio, quando na verdade Deus tinha promessas de recuperação se houvesse da parte de Israel arrependimento. Eles não eram capazes de ver tudo aquilo que estava acontecendo por causa das suas contaminações, das suas próprias prevaricações. Vamos então usar alguns textos do próprio Jeremias para perceber aquilo que Jeremias estava experimentando. No capítulo 2, versículo de número 5, assim diz o Senhor: que injustiça acharam vossos pais em mim, para de mim se afastarem, indo após a nulidade dos ídolos e se tornando nulos eles mesmos. Ainda mais no capítulo 2, versículos 21 e 22, veja: ainda que há muito quebrava eu o teu jugo e rompia as tuas ataduras, dizias tu: não quero servir-te, pois em todo outeiro alto e debaixo de toda árvore frondosa te deitavas e te prostituías. Eu mesmo te plantei como vide excelente da semente mais pura. Como, pois, te tornaste para mim uma planta degenerada, como a vide brava. É exatamente essas palavras que dão uma leitura, trazem uma leitura do contexto que cercava Jeremias naqueles dias. O povo estava mais preocupado com o ativismo no templo, com os cerimoniais, com os costumes, enquanto o povo se desviava o seu coração. E o profeta indicava que a verdadeira
religião, a religação com seu Deus, deveria partir do seu coração, de uma vida íntima com o centro das operações espirituais, que era o próprio Deus, agindo dentro de cada um em seus corações. O capítulo de número 7, temos esta advertência, capítulo de número 7, versículos de número 1 em diante. Palavra que da parte do Senhor foi dita a Jeremias: põe-te à porta da casa do Senhor e proclama ali esta palavra e dize: ouvi a palavra do Senhor todos de Judá, vós os que entrai por estas portas para adorardes ao Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: emendai os vossos caminhos e as vossas obras, e eu vos farei habitar neste lugar. Não confieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Mas se deveras emendardes os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras praticardes a justiça, cada um com seu próximo, se não oprimirdes o estrangeiro e o órfão e a viúva, nem derramardes sangue inocente neste lugar, nem andardes após outros deuses para vosso próprio mal, eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais desde os tempos antigos e para sempre. Veja, o Senhor estava aqui dizendo que o que ele gostaria não era sacrifício, mas sim obediência, que eles estivessem atentos para que pudessem estabelecer o verdadeiro culto ao Senhor, que seria, na verdade, um culto vindo de um coração contrito, reconhecido, confiante no Senhor. É exatamente isso que eles precisavam, exatamente isso que eles estavam necessitados, para que pudessem ter acertado como ser agradáveis a Deus. Então, o capítulo 7 ainda, versículos de número 21, diz assim: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: ajuntai os vossos holocaustos aos vossos sacrifícios e comei carne. Porque nada falei a vossos pais no dia em que vos tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca dos holocaustos ou sacrifícios, mas isto lhes ordenei, dizendo: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos ordeno, para que vos vá bem. Veja, o que o Senhor espera é, na verdade, obediência plena, para que seja aceito toda a sua cerimônia, o seu culto ao Senhor. Sacrifício é, na verdade, obediência. Isto é que agrada ao Senhor. E Jeremias vai reforçar isso. Mas não deram ouvidos nem atenderam, porque andaram nos seus próprios conselhos e na dureza do seu coração maligno. Andaram para trás e não para diante. Desde o dia que vossos pais saíram da terra do Egito até hoje, enviei-vos todos os meus servos, os profetas, todos os dias, começando de madrugada, eu os enviei. Mas não me destes ouvidos, nem me atendestes. Endurecestes a cerviz e fizestes pior do que vossos pais. Dir-lhe-ei todas essas palavras, mas não te darão ouvido. Chamá-lo-ás, mas não te responderão. Dir-lhe-ás: esta é a nação que não atende à voz do Senhor seu Deus e não aceita a disciplina. Já pereceu, a verdade foi eliminada da sua boca. Agora então, Jeremias traz o conselho da parte do Senhor em termos de juízo. O Senhor vê o coração, que é a sede, a intenção do homem. Lá é que é o nascedouro de todos os propósitos que o homem tem, todas as suas intenções, e isto o Senhor percebe. E quando há apenas este culto de interesse, culto de cerimonial, culto de apenas caras e bocas, ativismos eclesiásticos que na verdade não produzem absolutamente nada, o Senhor quer e se agrada sim de um culto que é de obediência. Isso se aplica nos dias de hoje. Nunca foi tão viva a mensagem de Jeremias como está sendo nos dias de hoje. Capítulo de número 11, versículo de número 20. Veja o que o Senhor vai dizer: mas, ó Senhor dos exércitos, justo juiz, que provas o mais íntimo do coração, veja eu a tua vingança sobre eles, pois a ti revelei a minha causa. Então, somente um coração contrito é a quem o Senhor dará ouvidos e receberá dele sua oferta de culto e de adoração. Por todas as suas palavras que disse por parte da
daquilo que Deus lhe ordenou, Jeremias acabou sofrendo sérias perseguições a ponto de lastimar-se por ter nascido. Para ele chegar a dizer o que ele disse aqui no capítulo de número 20, deve ter sido provas e perseguições que levantaram esta vontade dentro do coração do próprio profeta Jeremias. Versículo 20, capítulo 14 do seu livro diz assim: Maldito o dia em que nasci, não seja bendito o dia em que me deu à luz minha mãe. Maldito o homem que deu as novas a meu pai, dizendo: nasceu-te um filho, alegrando-o com isso grandemente. Seja esse homem como as cidades que o Senhor, sem ter compaixão, destruiu. Ouça ele clamor pela manhã e ao meio-dia alarido. Por que não me matou Deus no ventre materno? Por que minha mãe não foi minha sepultura? Ou não permaneceu grávida perpetuamente? Porque saí do ventre materno tão somente para ver trabalho e tristeza, e para que se consumam de vergonha os meus dias. É exatamente por conta desta situação que ele passava. Como muitas vezes pode acontecer quando sentimos a grande rebelião da parte do povo de Deus pelos princípios da palavra do Senhor. Essa tristeza que invade a alma, que pode ser gerado por isto, no caso de Jeremias, era por conta de perseguições concretas. Os homens se levantaram contra ele. Jeremias foi profeta em Judá e para lá ele foi preso. Capítulo de número 20, versículo 1, Pazur, filho do sacerdote Imer, que era presidente na casa do Senhor, ouviu Jeremias profetizando estas coisas, então feriu Pazur ao profeta Jeremias e o meteu no tronco que estava na porta superior de Benjamim, na casa do Senhor. No dia seguinte, Pazur tirou a Jeremias do tronco. Então lhe disse: Jeremias, o Senhor já não te chama Pazur, e sim terror por todos os lados. Então Jeremias classificou este homem que o perseguiu desta maneira. Mas ele foi depois lançado ainda na prisão, ficou na prisão, depois foi lançado numa cisterna, viveu e sofreu muito lá. O seu ministério todo foi de solidão, por causa do seu chamado para ser o alerta para o povo de Israel. Depois disso ainda foi posto sob a guarda de Gedalia, que era comandado por Nabucodonosor, rei da Babilônia, quando este estava tomando ao reino de Judá. No final do seu ministério, aconselhou o povo a não buscar ajuda no Egito, mas não adiantou de absolutamente nada, e o povo passou a confiar mais em nações amigas do que no próprio Senhor, que havia dito a eles que os protegeria até dos caldeus, da invasão da Babilônia. Veja no capítulo 42, o versículo de número 9, diz assim: eles disse assim: diz o Senhor Deus de Israel, a quem me enviastes para apresentar a vossa súplica diante dele: se permanecerdes nesta terra, então vos edificarei e não vos derribarei, plantar-vos-ei e não vos arrancarei, porque estou arrependido do mal que vos tenho dito. Não temais o rei da Babilônia, a quem vós temeis, não temais, diz o Senhor, porque eu sou convosco para vos salvar e vos livrar de suas mãos. Eu vos serei propício, para que ele tenha misericórdia de vós e vos faça morar em vossa terra. Mas se vós disserdes: não ficaremos nessa terra, não obedecendo a voz do Senhor vosso Deus, e dizendo: não, antes iremos à terra do Egito, onde não veremos guerra, nem ouviremos som de trombeta, nem teremos fome de pão, e ali ficaremos, nesse caso ouvi a palavra do Senhor, ó resto de Judá, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: se tiverdes o firme propósito de entrar no Egito e fordes para morar, acontecerá então que a espada que vós temeis vos alcançará na terra do Egito, e a fome que receais vos seguirá de perto os passos do Egito, onde morrereis. E isto exatamente aconteceu. Não ouviram a voz do Senhor em permanecer lá e confiar, dizendo que até os seus inimigos poderiam ser misericordiosos. Eles preferiram tentar e fugir, buscar ajuda no Egito. E lá no Egito sofreram então todas as consequências. O povo babilônico, os caldeus, tomaram o Egito também, dominaram o Egito, e lá perseguiram e matou eles. Os caldeus mataram a todos da casa do rei que estava naquela época ainda reinando em Israel. Toda a sua família foram perseguidos. Jeremias acabou suas últimas profecias
Não sabemos exatamente onde ele morreu, mas parece-me que foi, segundo diz a história, no próprio Egito, onde para lá foi levado a contragosto, mas ele, durante os 41 anos que profetizou, ele foi fiel ao Senhor. Ele foi o padrão para todos aqueles que se propuseram e se tornaram fiéis à voz do Senhor. É dessa maneira que nós precisamos entender os nossos tempos e descobrir qual é a boa, santa e agradável vontade de Deus para as nossas vidas e para a Igreja de Cristo nesses dias. Manter-nos fiéis ao Senhor, sempre, a despeito daquilo que pode nos ameaçar, a despeito daquilo que pode nos trazer angústias, ansiedades. Precisamos desta firmeza, precisamos manter-nos fiéis e vivermos, como temos repetido inúmeras vezes, para o inteiro agrado do Senhor. Vamos orar. Pai de amor, nesta noite nós vimos e ouvimos sobre a vida do profeta Jeremias, que foi um profeta, um pastor para a igreja, para o povo de Israel. Ele foi fiel à tua revelação ao Senhor, sofreu severas consequências, mas não abandonou sua fé, sua confiança e sua fidelidade. E por isso, tornou-se um padrão para nós hoje. Nós bem sabemos o quanto ele sentiu ao ver o povo se desviar dos teus caminhos, ó Pai. E ele mesmo sentiu isto na pele quando foi perseguido pelos próprios conterrâneos, os próprios da terra de sua família, da casa de Israel. Tenha misericórdia de nós e nos ajude a nos manter fiéis nestes dias em que sofremos, em que estamos vendo que muitos estão se desviando. Tem misericórdia de nós. Ajuda-nos a cada um de nós a sermos também esta voz profética que traga sempre o alerta do Senhor para todos. Dá-nos esta mesma fidelidade a Ti, em primeiro lugar, esta mesma fidelidade a Ti, de convivência com Cristo e de prática de Tuas leis e determinações. Te pedimos isto, esperamos em Cristo Jesus, o nosso Salvador e Redentor. Amém.